Olá, pessoal do Estou Preparado, professor Benigno Soares aqui para revisão de administração de materiais, né? Vamos fazer algumas questões, falar alguns conceitos, né? Para que a gente possa justamente aí entender como pode ser cobrado, né, pela nossa banca sobre essa questão da administração de materiais, né? Então, vamos às questões para que a gente possa, aos conceitos, para que a gente possa, então, fazer uma boa revisão, né, pessoal? Vamos lá, então. Para a gente entender, né, primeiramente, pessoal, a empresa, ela necessita, né, de recursos, tá? Então, a empresa ela é um conjunto de recursos de que são somados, né, que agregam valor, né, como a gente falou nos processos, por exemplo, para entregar lá no final um produto ou um serviço para o cliente. Então, na empresa, nós temos os recursos materiais, os patrimoniais, nós temos o capital, nós temos recursos humanos, nós temos recursos tecnológicos. Aqui vai interessar a nós, né, justamente o que, pessoal? Os recursos materiais e também os recursos patrimoniais. Quando nós falamos de recursos materiais, né, nós estamos falando de quê, gente? Dos estoques, né? Os estoques que são as nossas mercadorias, né? São as nossas mercadorias. Esses estoques, eles podem ser um estoque de material auxiliar, ou seja, um material de manutenção, um material que não está diretamente ligado à produção, mas eu necessito dele, por exemplo, um material de escritório, né? Papel, caneta, tá? Notas. Eu tenho uma matéria-prima, por exemplo, se eu tenho uma fábrica de móveis, eu tenho a madeira como matéria-prima, né? Então, eu tenho a matéria-prima, eu tenho os estoques chamados produto em processo, ou seja, essa matéria-prima, ela sai do estoque de matéria-prima e agora ela vai para o quê? Ela vai para o estoque de processamento, então ela vai sofrer esse processamento. E nós temos os produtos acabados, que é quando o produto já passou pelo processo e agora está no ponto de ser comercializado. Eu chamo a atenção de vocês, pessoal, que entre o produto acabado e o produto em processo, nós podemos ter uma classificação chamada de semi-acabado, tá? E o que é o semi-acabado? É um produto, por exemplo, uma calça que está faltando um botão, uma etiqueta, que ele não está mais no processo de produção, está esperando só aquele materialzinho auxiliar para ser considerado o quê? De fato, um produto acabado. Além disso, pessoal, nós podemos ter estoques também chamados de estoques em consignação, né? E o que é esse estoque em consignação? É algo, por exemplo, eu fiz aqui uma parceria com meu fornecedor, onde o que eu usar, né, eu pago por esse uso, e o que eu não comercializar, o que eu não usar, o que eu não produzir, eu devolvo para o fornecedor. Então, é uma consignação. Além disso, nós também podemos ter o quê, pessoal? Nós podemos ter, né, o estoque em transporte, que é aquele que não está mais na fábrica, digamos assim, no fornecedor, mas não chegou ainda no comprador, né? Ele está no seu tempo de ressuprimento ali, e aí ele pode estar sobre rodas, né? Sobre as rodas, ele pode estar no transporte, ok? Então essa é a classificação aí que nós temos com relação aos estoques de materiais. Lembrando, né, pessoal, que o estoque é mercadoria. O almoxarifado, né, que a gente fala, o almoxarifado, que é o local físico, né, que nós guardamos essa mercadoria, que é uma mercadoria que será usada para atender mais à frente uma produção, né, uma venda, tá? Porque, gente, porque o estoque é uma mercadoria que está ali aguardando um momento certo para ser utilizado. Por isso que a gente sofre muito essa questão do estoque, porque não posso ter um estoque alto, mas eu não posso deixar faltar no estoque. Então, eu preciso trabalhar um nível de segurança para que não falte, mas porque também eu não tenha demais e não gire, tá certo? Então, o almoxarifado é o local físico que nós vamos guardar essa mercadoria. E os depósitos, os armazéns são locais temporários, né? Onde nós também guardamos certas mercadorias, ok? Além disso, né, pessoal, nós temos aí o quê? Nós temos os patrimônios, né? Além disso, nós temos o patrimônio, que são o quê? As instalações, equipamentos e prédios, né, terrenos, são mais mobilizados, né? E aí a mercadoria para circular, essas instalações aqui, elas são mais mobilizadas. Mas são patrimônio, tá? São patrimônios da empresa, ok? Vamos então, ver as diferenças fundamentais entre recursos materiais e recursos patrimoniais.
Os recursos materiais não são permanentes, os recursos patrimoniais eles tendem a ser permanentes as instalações. Em regra, são estocados, mas nem sempre, porque os serviços não podem ser estocados, né? Então, os serviços eles são intangíveis, eles são perecíveis, né? E os recursos patrimoniais nem sempre podem ser estocados, né? Alguns, mas nem sempre podem ser estocados. Os materiais, né? Os empregados são empregados para a constituição de um produto final, seja matéria-prima, produtos acabados, a gente acabou de analisar aqui. Já os patrimoniais são destinados à manutenção das atividades, instalações, terrenos, computadores, materiais. Voltado mais para essa questão, ok? Então essas são as diferenças básicas que nós temos aí. Mas vamos então julgar o item. A administração de materiais, ela visa abastecer de modo contínuo a organização com o material que seja necessário para suas atividades. Gente, objetivo principal da administração de materiais. Objetivo principal, finalidade principal, é abastecer de forma contínua, sem que deixe faltar, para que sempre que for necessário exercer as atividades, estas sejam exercidas, tá? Então é por isso, né, que esses 5 requisitos básicos fazem parte. Qualidade do material, quantidade requerida do material, o prazo de entrega, o menor custo e as condições de pagamento. Então, a administração de material ela vai verificar, inclusive, quando a gente for procurar um fornecedor, qual fornecedor? O fornecedor tem quantidade que pode atender a gente? O fornecedor, o produto dele tem qualidade que a gente necessita? Esse fornecedor, ele tem um prazo de entrega que não vai deixar faltar minha mercadoria aqui para o meu cliente, para a minha produção? Esse fornecedor, ele traz um custo que é razoável? E as condições de pagamento, ele facilita para a administração de material? Então, são requisitos básicos, porque esse material eu vou ter que pegar do fornecedor. Então, gente, a questão ela está correta, tá? Corretíssima, ok? E aí, o Marco Aurélio, né, de Administração de Materiais, ele compreende que o agrupamento dos materiais de várias origens e a coordenação dessa atividade com a demanda de produtos ou serviços da empresa, em outras palavras, né, ele divide o sistema de materiais nas seguintes áreas de concentração. Então, quando nós trabalhamos a administração de materiais, nós trabalhamos o quê? O controle e o gerenciamento de estoques, ou seja, a gestão do estoque, né? Mas também o setor de compras, gestão de compras, do almoxarifado, o planejamento e o controle da produção, que nós chamamos de PCP, tá? Os transportes, né, que podem ser o quê, gente? Os transportes podem ser rodoviário, que nós mais usamos no Brasil, rodoviário. Ferroviário, que é uma deficiência no Brasil, mas que poderia melhorar bastante, né? Nós temos o aeroviário. Nós temos o transporte marítimo, né? Através do mar, né? Nós temos o lacustre, também temos os pluviais, né? Dos rios. Nós temos o transporte dutoviário, né? Que é através do duto, onde nesse dutoviário nós vamos justamente trabalhar o que, gente? Gases, minérios, grãos, tá? Então, nós temos esse tipo de transporte. E agora, né, nós também temos o transporte infoviário, né? O que é esse transporte infoviário? Essa compra, essa comercialização de informações, de documentos digitais, né? Livros digitais, músicas. Isso é através de um modal agora chamado de infoviário, né? E, por fim, a distribuição, tá? E aí o Ronald Ballow, né, que também trabalha essa área de logística, ele diz o que, gente? Que toda distribuição de uma empresa, toda distribuição de uma empresa é o suprimento de outra, né? É o suprimento de outra, ou seja, sempre nós vamos estar produzindo para atender uma demanda, uma necessidade, né? Então, quando nós trabalhamos, tá, pessoal? A gestão de materiais, nós trabalhamos tudo isso em conjunto, ok? Vamos ver cada ponto mais específico, né? Alguns pontos aí que são mais específicos.
Então, a administração de materiais, ela inclui as atividades de compra, controle de contas a pagar, não se relacionando com a armazenagem, a embalagem e o manuseio de produtos e insumos. Gente, nós acabamos de ver que ela mistura tudo, planejamento, né, distribuição, movimentação, armazenagem, sim. A embalagem, com certeza. Então, ela inclui a atividade de compra, inclui, né? Esse controle de contas a pagar, não, isso aí já é o controle de contas a pagar, já é do financeiro, né? Portanto, essa questão ela está o quê, gente? Errada, tá? Questão errada. Estoques de materiais e produtos de uma empresa são compostos por matéria-prima, por material auxiliar, por material de manutenção, por material de escritório, material e peças em processo e produtos acabados. Não tem nem o que falar, né, pessoal? Corretíssimo. Beleza? Então, 2 errado, 3 correto. E a gestão de estoque, pessoal, ela é de fundamental importância nas organizações, pois afeta diversas áreas. Seu trabalho é ligado à área de produção de vendas e de finanças. Aí nós temos essa classificação, como nós já vimos, matérias-primas, né? Então, é aquilo que vai ser utilizado na fabricação do produto. Nós temos produto em processo, que são aqueles, né, que já estão sendo utilizados na fabricação. O acabado é o produto que já está pronto para ser entregue ao consumidor final. Auxiliar são materiais que não são utilizados na produção, mas são necessários no dia a dia da organização, nós já vimos, tá? Então vamos para a próxima questão, que ele diz o seguinte: ao manter um alto estoque de matéria-prima, uma empresa pode obter descontos pelas compras em grande quantidade. Contudo, isso redunda em uma imobilização de recursos que pode prejudicar o seu fluxo financeiro imediato. Ou questão linda, né, gente? Corretíssimo. Comprei porque estava na promoção a matéria-prima. Eu comprei lá muito material. Só que eu imobilizei esse dinheiro, né? Eu imobilizei esse recurso. E aí vai o quê? Vai prejudicar meu fluxo financeiro, porque eu não transformo esse dinheiro, esse material em dinheiro. Eu não gero a liquidez. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar aí, infelizmente, né, com ele imobilizado. Então, correta aí a nossa questão. Ao longo do processo produtivo, os materiais sofrem modificações e, de acordo com seu estágio de processamento, passam a integrar diferentes classes de materiais, entre as quais está a dos materiais acabados, que correspondem a peças isoladas, já prontas, que serão componentes do produto acabado. Tá? Então, gente, aqui, né, ele faz uma mistura, né? Ele diz que os materiais sofrem modificações de acordo com o estágio de processamento. Ok. Passam a entregar diferentes classes de materiais. Ok. Entre as quais está os acabados, que correspondem a peças isoladas, né? Ok, já prontas, que serão componentes do produto acabado. Então, gente, isso aqui vai estar o quê? Errado, porque se vai ser componente do produto acabado, não é o estoque de material acabado. Vai ser o quê? Vai ser produtos, né, de manutenção, né? Ou de quê? Ou auxiliares, ok? Ou auxiliares, beleza? Estoques de materiais e produtos de uma empresa são compostos por matéria-prima. A gente repetiu aqui, né? Esse aqui é correto, ok. Nas organizações, os materiais utilizados são classificados de acordo com criticidade. Posso ter essa classificação? Posso. Perecibilidade, periculosidade. Correto, tá? Posso também classificar dessa forma. Julgue o item seguinte, que trata da administração de materiais, administração de recursos humanos e administração financeira. Entre os principais objetivos a serem perseguidos pelo administrador de materiais, inclui-se o alto giro de estoque. Correto, né, pessoal? Eu tenho que saber se o giro, né, se o estoque girou, tá? A minha eficiência. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar aqui, para saber o giro de estoque, o consumo médio, né? E a quantidade, né, anual. E aí eu vou ver quantas vezes esse estoque ele girou, né? Então é importante que gire, porque se ele não gira, ele imobiliza. Então é importante que a mercadoria entre, mas a mercadoria saia. Julgue o item a seguir a respeito da classificação de materiais. São atributos para a classificação de materiais: a abrangência, a confiabilidade, a flexibilidade, a variedade e a generalidade. Correto. Aqui é estudar o produto, é entender o material, né? Então, vamos ver a abrangência, né? A confiabilidade dele, a flexibilidade, a variedade, a generalidade. Em licitação, modalidade e tipo, né? E aí, pessoal, também é interessante porque
tanto a administração pública como a administração privada, né? O que acontece? Nós temos as modalidades de compra, né? Nós temos as modalidades de compra. Então, através na compra, digamos, privada, eu tenho uma compra mais como é que eu posso dizer? Mais livre, né? Então, eu vou ter uma forma de fazer as compras de uma forma mais tranquila. No caso da administração pública, já não é assim. Por quê, gente? Porque tem que ser através, né, da licitação, tá? Então, eu vou ter que ter um edital, né? Eu vou ter que trabalhar, né, o certame, né, para que venha contratar, né, com as pessoas sobre isso, tá ok? Esses materiais, beleza? Então vamos lá. Na próxima questão aí, né, ele trata disso, da licitação, né? Existia uma norma, era que eles chamavam de normativa. Ela é de 1985, essa normativa, né? Antes, né, era baseado nessa normativa, era a normativa número 5, se não me falha a memória, de 85, para fazer essas compras. Agora, né, nós temos o que? A licitação, a lei de licitação aí de 93, tá? Então ele pergunta, em licitação, modalidade e tipo são termos sinônimos e refere-se aos procedimentos mais utilizados para o julgamento das propostas? Né? Gente, com relação a isso, né, o que ele fala, né? É importante atender ao fato que modalidade e tipo de licitação não são sinônimos, tá? Não são sinônimos, certo? Então, a lei de licitação, ela vai o quê? Ela tem as modalidades, né? Mas ela tem também os tipos, né? E não são sinônimos como ele está dizendo aí para nós, ok? Então, vamos continuar. Para se ter esse estoque, né, pessoal? O que acontece? Nós temos aí que fazer todo um trabalho, porque estoque gera custo, tá? O estoque gera custo. Então, nós temos os custos aí de armazenamento. Então, para que possamos manter, né? Opa, não coloquei aqui, né? É errado, né, pessoal? Não são sinônimos. Agora que eu lembrei. Então, para que possamos manter o estoque em boa condição de utilização, devemos ter uma estrutura adequada para cada tipo de material, de modo que não se percam. Devemos ter pessoas e materiais para fazer o armazenamento. E somando o custo, né, pessoal, de aluguel, seguro, né, algumas vezes fixos, né, outras vezes variável. Então, o que acontece? O aluguel, mesmo que eu não ocupe todo o espaço, mas o aluguel vai estar lá, vou ter que pagar o mesmo valor, né? Se eu diminuir o estoque, eu não diminuo o custo de armazenamento. Então, além de juros, obsolescência, depreciação, deterioração, tudo isso pode ser um custo. Custo de pedido, né? Associado aos materiais necessários para que um pedido seja efetuado. Então, o papel, o custo homem, a hora das pessoas envolvidas, né? O valor do pedido, tá? Custo da falta de estoque. Então, a falta de estoque muitas vezes não pode ser medido. Então, tem diversas variáveis qualitativas, mas eu vou perder o cliente, vai ficar uma imagem ruim da empresa, ok? Então, são custos. Aqui, nós temos uma questão que ele fala, né, da classificação desse material e que os critérios, né, a gente utiliza. Pode utilizar. Vejam que aqui ele diminui. É uma mesma questão de anteriores, mas ele diminuiu esses critérios, né? Colocou só abrangência, flexibilidade e praticidade. E está o quê? Correto. Tá? E quando a gente vai fazer esse armazenamento, também a gente leva em consideração esses critérios para a gente não ter uma gestão de material ruim. Outro ponto que a gente estuda são os níveis de estoque, tá, pessoal? Então, planejar o nível correto dos estoques depende de diversas variáveis. Desde o tempo que o fornecedor, né, leva para entregar o material que nós chamamos de tempo de ressuprimento ou lead time, né? E a tendência do consumo. Então, aqui nós temos um gráfico chamado dentro de serra, onde nesse gráfico a gente consegue visualizar, por exemplo, qual é o meu estoque máximo? 1000, né? Aí ele foi sendo o quê? Consumido, ó. Ele chegou a 0, tá? Dentro de quê? De um tempo. Aí aqui eu vou fazer o quê? Aqui eu vou pedir 100 unidades novamente. E aí ele vai ser consumido aqui.
Então, o que acontece, pessoal? Seria ideal se tudo que eu comprei eu vendi, né? E aí fosse redondinho, mas não é assim que acontece, tá? Então, é necessário o quê? Para que a gente possa reduzir alguns problemas aí, ter um estoque o quê? De segurança ou estoque mínimo. Ou seja, eu tenho 100 unidades, mas quando chegou bem aqui, ó, em 200, ele já acusou o quê? Um ponto de pedido, tá? Um ponto de pedido, para não ficar zerado no estoque, porque senão eu vou ter o custo de falta de estoque. Então aqui eu pego e vou pedir. E aí esse tempo, né, que o consumidor, até o produto chegar novamente, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu estoque de segurança, tá? Eu vou ter o meu estoque de segurança para que eu não tenha falta desse produto. Então chegou em 200 unidades, eu já faço o pedido para repor, porque ela ficará dentro desse tempo aqui, essa segurança, ok? Então, com relação à gestão de estoque, julgue o item. O desenho da curva dente de serra é iniciado do estoque máximo e, ao longo do tempo, o decréscimo do nível do estoque. Perfeito, né, pessoal? Exatamente. Ele vai começar no máximo e aí ele vai descendo, né, o nível, decrescendo o nível de estoque. Então, correta a nossa questão. Outra forma da gente trabalhar bem nessa gestão de estoque é a classificação ABC, que está lá também no nosso edital. Então, a classificação ABC, ela utiliza o famoso princípio de Pareto, que diz que poucos itens causam grande parte dos efeitos. Esse princípio ele é muito importante na gestão de estoque, pois indica os itens de materiais que devem ser priorizados. Então, de acordo com esse método de classificação, nós temos, né, baseado lá o gráfico de Pareto, que ele chama, né, de 80 para 20. Né? 20 para 80, tá? Então, produtos classe A são os itens de maior relevância, que geram os maiores impactos na organização. Esses itens devem ser acompanhados com uma atenção especial pela empresa. Normalmente não ultrapassam 20% dos itens. Classe B são compostos por itens de importância intermediária, ou seja, não são, né, importantes quanto os da classe A, né? Mas não são tão insignificantes, digamos assim, como os produtos da classe C, tá? E a classe C, né, pessoal, como ele está dizendo aí, são compostos de itens que, apesar do grande número, não causam impacto relevante para a organização, tá? Para a organização. Assim, né? Devem ser acompanhados com menos atenção do que os outros itens. Mas cuidado, né? Esses itens, gente, eles continuam o quê? Tendo que ser acompanhados e controlados. Então, a classificação ABC, ela serve para quê? Para que a gente possa entender qual produto nosso, que é classe A, ou seja, eu tenho ele em pouca quantidade, mas ele tem um faturamento bem alto para a gente, né? Ou seja, ele tem um impacto muito grande para a organização. Os produtos B são intermediários. E os produtos C eu tenho em grandes quantidades, mas eles não geram, né, digamos assim, tanto impacto para a empresa. Mas eles precisam ser controlados, cuidados. Não é porque é classe C que a gente vai deixar para lá. Ok? Então, imagine o estoque de uma concessionária de automóveis, né? Então, nós temos aí nesse estoque desde carros novos na loja até o quê, gente? Até os parafusos, né? Até os parafusos. Então, né? Claro que os automóveis representam um grande impacto na organização da empresa. Então, cada carro vendido impacta muito mais do que todos os parafusos vendidos no ano inteiro. Então, assim, esses itens têm que ser acompanhados de perto? Tem que ser acompanhados de perto, devem, né? Já os parafusos podem ser controlados por amostragem, é disso que ele fala, ok? Então, gente, aí um exemplo, né, de curva ABC, né? Então, nós temos aqui, ó, produtos, vários produtos, né, classe C. Aqui nós vamos ter produtos intermediários, classe P, e um número bem menor de produtos que são o quê? Classe A, como vocês podem ver. Então, em número de itens eu vou ter menos, mas em valor de estoque eu vou ter muito mais, ok? Então a questão, aí eu trouxe, ó, né? Classe A, né? Representam poucos itens em estoque, mas são mais importantes porque respondem pelo maior custo monetário. B, quantidade média de itens com grau médio de importância. E C, maior número de itens, mas de pouca significância financeira. É como se fosse assim, né? Vamos lá.
eu tenho aqui, ó, um impacto grande, né? Mas os meus itens são pouquinhos, tá? Aí eu tenho um impacto intermediário, eu vou ter mais, né? Como ele diz aqui, né? São médios, tá? E eu tenho um valorzinho menos expressivo. Mas eu vou ter o quê? Eu vou ter a maior quantidade de itens, né? Vai ser classe C, ok? Então, basicamente isso. O que a questão diz? A questão diz assim, a curva ABC, embasada no princípio de Pareto, ok, né? Como a gente viu, divide os materiais em 3 grupos. O grupo A compreende grande quantidade de itens de pouco valor monetário. Opa, aqui, né? E menor importância. Aqui já errou. Aqui é o quê? C, né? O grupo B constitui-se de poucos itens com grande valor. Aqui seria o quê? A. E o grupo C abrange os itens de importância intermediária. Aqui seria o B. Ou seja, ele trocou todos os itens. Portanto, essa questão totalmente errada, ok? Totalmente errada aí, segundo a nossa banca CESP, segundo os estudos, tá? O principal objetivo da curva ABC é a identificação das possíveis relações de causa e efeito envolvendo as atividades de uma obra. Opa! Errado, né? O objetivo dela é identificar os itens de maior importância, de maior impacto na organização, né? Então, errado. Próxima questão aí, ele diz que caso venha adquirir, né, produtos com uma empresa que adota a classificação ABC como forma de gestão de estoque, o material classificado como A, né, que ele está colocando aí para nós, representará o tipo de material com maior quantidade de itens. Não, é a menor, né, pessoal? É a menor. Se a maior quantidade é classe C. Se fosse a menor, aí sim seria a classe A de produtos. Portanto, errado. Vamos para mais um conteúdo, a avaliação de estoques, né, pessoal? Então, muitas vezes nós necessitamos avaliar quantos recursos nós temos investidos em estoques na organização. Seja porque precisamos cumprir uma política determinada de estoque ou para algum processo de tomada de decisão. A avaliação ela é feita naturalmente pelo valor dos itens presentes no estoque. Então, pode ser feita de 3 maneiras. Nós temos o custo médio, nós temos o PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai, né? PEPS ou FIFO, né? First in, first out. Primeiro a entrar, o primeiro a sair, que é o método WEPS, né? Que é o LIFO, Last in, first out. Ou seja, o último a entrar, o primeiro a sair. Lembrando, esse método não é aceito no Brasil, né, pessoal? Então, o custo médio é quando nós pegamos os 3 últimas entradas, dividimos e sabemos o valor do estoque. O método que nós mais aplicamos é o método que? PEPS, primeiro que entra, primeiro que deve sair, ok? Então, no processo de avaliação de estoque, quando a saída do estoque é feita pelo preço do último lote a entrar no almoxarifado, o método de avaliação utilizado denomina-se o EPS ou LIFO. Perfeito, se fosse o primeiro a entrar, né, seria PEPS, mas como é o último, o EPS. O último que entra e primeiro que sai, né, o EPS, e o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, são métodos utilizados para a realização de uma avaliação de estoque. Perfeito, né? São sim. E além desses dois, nós também temos o custo médio, né, que ele não citou aqui, mas que nós sabemos que também podemos utilizar para fazer o quê, gente? Para fazer a avaliação do nosso estoque, o valor do nosso estoque, ok? E aí uma outra ferramenta muito importante dentro dessa gestão de estoque é o Just in Time, né? Que a gente tem que ficar atento também. Just in Time é uma revolução na gestão de materiais. Por mais que ele tenha sido produzido, né, por pessoas americanizadas, mas ele foi muito bem aplicado no Japão, né? O Japão, além desse, tem vários outros, mas aí trouxe o quê, pessoal? É um dos mais cobrados, é o Just in Time. Por que é um dos mais cobrados? Devido à importância, né, e à relevância dele no processo de produção. Então, o processo produtivo se investe no Just in Time. Só é produzido o que já está na demanda certa. Então, dessa maneira, é conhecido como um sistema que puxa a produção. Ele não empurra a produção, ele puxa.
Então, esse sistema funciona, só é necessário o quê? Uma parceria com troca de informações, antes impensáveis entre os fornecedores e clientes dentro de cadeia de produção. E aí reduziu-se esse número de fornecedores, tá? E tirou aquela competição que tinha entre comprador e vendedor, dando lugar à colaboração, tá? Então vamos lá. Próxima questão ele diz: o objetivo da gestão da administração de estoque é girá-lo, né? É girá-lo o mais rapidamente possível, assegurando a disponibilidade do estoque necessário para manter as operações e, ao mesmo tempo, mantendo os custos de encomenda, transporte e estoque o mais baixo possível, sem prejuízo para as operações organizacionais. Gente, bingo, verdade, correto, tá? Então, como ele diz, né? Girar o estoque o mais rápido possível, assegurar que o estoque necessário para manter a operação, que é o estoque mínimo que a gente viu, com um custo, né, baixo, sem prejuízo, ok? Correto. O fluxo contínuo de materiais permite reduzir o volume de estoque. No entanto, para manter o sistema just-in-time, é necessário haver uma grande quantidade de fornecedores. Errado, tá? Nós vamos ter o quê? Uma grande quantidade? Não, uma menor quantidade, né, de fornecedores. A filosofia DIRT, né, ou Just-in-Time, que teve sua origem no Japão na década de 70 e que a partir dos anos 80 começou a ser mais assimilada pelas indústrias ocidentais, tinha como principal método de trabalho o seguinte aspecto: produção empurrada? Nós vimos que não, né? Ela é o quê? Puxada, tá? Não é empurrada. A redução dos desperdícios no processo de manufatura? Sim, né? Ok, correto. Vamos ver se porque as outras estão erradas. A produção com estoques, né? Então, na verdade, ele quer o quê? Ele quer eliminar o estoque. O aumento do tamanho dos lotes fabricados? Não, somente o necessário, porque aí ele cumpre, inclusive, o objetivo da administração de materiais. Maximizar os prazos de fabricação? Não, minimizar. Então, portanto, letra B, de fato, responde a nossa questão, tá, pessoal? E aí nós vamos a outro item, que é a administração de compras, né? Então, a função de compras ela é muito importante para o sucesso de uma organização. Ela é responsável, né, por adquirir os bens. Ah, eu lembrei, a normativa, gente, é a normativa que tínhamos de compra para a administração pública, né? Era a normativa 205 de 85, tá? Antes da lei de licitação. Então, a função de compras é muito importante para o sucesso de uma organização. É a responsável por adquirir os bens e serviços necessários para a operação da instituição por um custo adequado, buscando sempre o quê? A qualidade, o prazo, né? Dentro daqueles trâmites que a gente falou dos aspectos importantes da administração de materiais. Muitas vezes uma estratégia correta de compra será um diferencial competitivo e fará com que a empresa consiga ganhar participação no mercado, vender seus produtos com um preço mais baixo e que os concorrentes tenham mais lucratividade. É uma função que pode ser dividida no mercado interno, importações. Toda compra envolve fornecedores, contratos, licitações, tomada de preço, pedido de compra, prazo, condições de pagamento, transporte, controle do recebimento da mercadoria. Caso haja importações, os compradores deverão ter conhecimento das leis, guias de importação, bem como os processos envolvendo o órgão do governo federal mediador dessas importações. Principais objetivos das compras, pessoal: garantir o fluxo contínuo dos materiais, serviços e informações que atenda às necessidades gerais da empresa no sistema logístico. Adquirir materiais de forma econômica, compatíveis com a qualidade requerida de acordo com a finalidade e aplicação desse material. Incentivar o colaborador na padronização e simplificação de materiais e equipamentos. Considerar as limitações da empresa e a capacidade de armazenamento. Minimizar o custo do processo produtivo. Pesquisar o mercado fornecedor em busca de fontes de fornecimento novas e alternativas. Manter as relações com os fornecedores de nível de cooperação, lealdade e respeito. E obter a máxima integração e cooperação das outras áreas da empresa: técnica, financeiro, jurídico, produção, operação, manutenção, logística, tá? E a área de gestão de estoques. Aqui nós temos o que, pessoal? Nós temos aqui um processo, né, de compra. Então, fazer a manutenção do cadastro dos fornecedores,
Aí depois que a gente faz o quê? Que a gente acompanha esses fornecedores, né? Vamos identificar que são os fornecedores. Aí a gente vai fazer lá, forma de pagamento, quantidade, qualidade, idoneidade, capacidade técnica deles nos atenderem, tá? Prazo de pagamento, prazo de entrega desses fornecedores. E aí constantemente a gente analisa. Depois a gente emite os pedidos de compra, pesquisa de preço, seleciona o fornecedor e faz o diligenciamento do produto, né? Ou seja, o follow-up, acompanhar esse produto. Lembrando também, pessoal, que nesse processo de compras, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu posso ter uma estratégia vertical e eu posso ter uma estratégia horizontal. O que é a estratégia vertical? Eu produzo na minha indústria uma embalagem que eu precisava para o meu próprio produto. Então, eu não vou pegar lá fora, eu vou pegar daqui mesmo de dentro da empresa. Eu produzo para mim mesmo. Horizontal é quando a gente vai pegar do fornecedor, tá? Então, vertical. Qual que é, então, uma vantagem do vertical? O vertical, ele tem uma vantagem, por quê, gente? Porque o tempo é reduzido, tá aqui dentro da empresa. Mas eu tenho um custo maior, que eu tenho que pagar pela estrutura, pelo pessoal, pela matéria-prima. O horizontal, né? Eu fico dependendo do fornecedor, mas eu não tenho um custo tão alto, ok? Então pode ser dessa forma também. Eu posso ter uma compra centralizada, e aí vai ser melhor para eu ter uma central de compras, eu vou ficar mais atento para negociar, o poder de negociação ele aumenta. Mas eu posso ter também a compra, o setor é descentralizado, cada setor faz a sua compra. E nessa descentralização, eu pego esse poder, né, de negociação, né, esse poder de barganha, porque agora cada um compra em separado, tá? E aí eu não tenho tanto controle assim. Mas vamos lá então para uma questão. Ele colocou que dentre os princípios básicos da produção de material, há aqueles que fazem parte da administração de materiais que possuem um subsistema ou um setor típico que se preocupa sobremaneira com o estoque de materiais, assegurando que os materiais exigidos pela produção estejam à disposição nas quantidades certas e nos períodos desejados. Qual é esse setor? É o de movimentação de materiais? É o de especificação de materiais? É o de qualidade de materiais? É de estoque de materiais ou compra de material? Então, para deixar esse material à disposição sempre na quantidade certa e no período desejado, a administração da compra do material. O objetivo de não deixar faltar, né, para não interromper o fluxo de produção. Como eu falei para vocês, centralização, descentralização, né? Então as compras elas podem ser organizadas de diferentes maneiras. Então eu posso centralizar e eu posso também o quê? Descentralizar. Então a centralização total, né? Significa que todas as compras são executadas pela unidade central de compras. Na descentralização total, significa que todas as unidades que compõem o sistema empresarial têm autonomia para realizar as compras relativas às suas necessidades. E eu posso ter mista, né? Uma combinação dos dois modelos anteriores. Então, naturalmente, ambas as estratégias apresentam vantagens. Uma estrutura centralizada dá um maior controle do processo de compras para a cúpula da empresa e também maior poder de barganha para a central de compras. Tá? Mas aí ela apresenta o quê? Desvantagens, porque como eu falei para vocês, eu estou lá na ponta, na unidade X, preciso desse material urgente e ele não vem para mim, tá? Não vem. E aí eu fico dependendo dessa central. E descentralizado eu compro mais rápido, né? Mas eu não tenho um controle maior como eu teria se fosse centralizado, ok? Lembrando que na administração pública, inclusive, né, pessoal, como eu disse a vocês, o processo de compra ele é diferenciado, tá? Por quê? Porque vai ser através de licitação, que é um procedimento administrativo mediante o qual a administração pública ela seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato seu interesse. Então, o objeto da licitação vai ser a obra, um serviço, né? a compra, que é o que nos interessa aqui, a alienação, a concessão, a permissão e a locação que serão contratados com terceiros. A obrigatoriedade de licitação ou campo de aplicação da administração direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou seja, a indireta também, e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público que exerçam funções delegadas pelo poder público, tá? Aí aqui nós temos, né, o que nos interessa aqui, o serviço de compra, convite até R$80 mil, tomada de preços, né, e concorrência com os valores respectivos, ok? Então,
houve uma modificação em 2018, tá, pessoal, com o decreto 9.412. E aí fiquem atentos a esses pontos, tá ok? Por quê, gente? Porque nós temos aí, ó, antes, né, que nós tínhamos até 80 mil, agora é o quê? Agora é até 176 mil, para que a gente possa comprar, tá? Se for tomada de preço, né, assim como concorrência, que era a tomada de preço era até 650, agora é até 1.430. Passou de 1.430, né? Está acima, aí é concorrência, ok? Essas foram as alterações. Devido até ao processo de economia, né, a instabilização, né, os preços que alteraram, então precisou fazer então esse decreto, tá? E na dispensa de licitação, antes, né, lá na Lei Geral de Licitação, nós tínhamos uma dispensa nos serviços de compra, né, de até 8 mil. Agora, a nossa dispensa, no mesmo artigo lá, vai ser o quê? 17.600, ok? Então, fique atento a essas mudanças com relação à questão de compras. Então, uma vantagem de adotar a centralização no processo de compras é a obtenção de maior controle de materiais em estoque. Verdade, corretíssimo, né, pessoal? Verdade. Quando a empresa ela centraliza o processo de compra em um único setor, né, uma central de compras, como eu falei para vocês, ela ganha um controle maior de todo o sistema, pois todas as compras são feitas pelo mesmo setor. Isso possibilita também um ganho de escala e um maior poder de barganha, como eu já disse para vocês. E aí, questão correta. A respeito de compras nos serviços do setor público, julguem os itens subsequivos. Para otimizar o processo de compra no setor público, especificamente quanto à aquisição de materiais de consumo, no edital de licitação deverá estar descrito detalhadamente o objeto a ser contratado, visto que a riqueza de especificações evita uma contratação inócua e, dessa forma, preserva-se o interesse público. Perfeito essa questão. Correto, tá, pessoal? O objeto, né, da contratação lá, da compra, ele já vai ter que vir bem especificado aqui, ok? Ao contrário, que afirma a descrição detalhada do objeto, poderia restringir também os rolos. Ah, perdão, né? Tá aqui, errada. Tá? Ele vai especificar, mas é como ele diz aqui, ó. Vamos lá, ó. Uma descrição detalhada do objeto pode restringir o rol de licitantes habilitados a participar do certame. Por quê, gente? Porque detalhado ao extremo direciona o objeto para uma determinada marca. Exato, é verdade. Ele vai falar, mas ele não é detalhadamente, tá? Então, ele não vai ter essa determinação. Ele vai colocar o objeto, tá? Mas ele não vai detalhar, não. Tá aqui, ó. Deve descrever o objeto. Perdão, é porque o erro aqui está em... Deixa eu voltar aqui. O erro aqui está em detalhadamente, tá? Detalhadamente. Por isso que ele está errada. É o detalhadamente. Olha aí, fica atento, tá? Então, é o detalhe, deve descrever o objeto da licitação de forma sucinta e clara. Perdão, tá bem aqui a correção. E não detalhadamente, mas sucinta e clara, tá? Então, vai ter, lá no artigo 40 ele coloca, né? O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada em seu setor, a modalidade, o regime de execução, o tipo de licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora de recebimento de documentação proposta, bem como início e abertura dos envelopes, indicando obrigatoriamente o seguinte: item 1, o objeto da licitação em descrição sucinta e clara. E não, como eu havia colocado ali, detalhadamente, para não ir diretamente para uma determinada marca, ok? É vedada a inclusão no objeto da licitação de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou quantitativos que não correspondem às previsões reais do projeto básico executivo. Correto, né, pessoal? Vai ter que ter lá as quantidades. O processo de compras governamentais compreende a elaboração de documentos técnicos e, por vezes, de termos de referência, que irão subsidiar o estabelecimento de especificações de compra. Correto também, tá? Para que seja um certame tranquilo. No Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o SICAF,
São cadastradas e habilitadas parcialmente as pessoas físicas ou jurídicas interessadas, né, em participar de licitações realizadas por órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal. Nesse sistema também é acompanhado o desempenho dos fornecimentos contratados. Certo, tá? Então tá lá no CIRCAF o cadastro. A descrição do material para o pedido de compra elaborado pelo método referencial identifica indiretamente o item, por meio do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência, estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca. Correto também, ok? Compras, o objetivo principal da área de gestão de compras é assegurar o suprimento dos bens e serviços necessários às atividades da empresa. O setor de compra ele planeja, coordena o processo de aquisição de materiais, além de controlar o estoque da matéria-prima. A seleção de fornecedores é a última etapa da gestão de compra, pois as outras demandas da área independem do tipo de fornecedor escolhido e possuem um nível de maior prioridade. Não é a última, né, pessoal? É a primeira. E aí as outras áreas vão depender justamente dessa fase aí. Então, errada a nossa questão. Os requisitos técnicos de qualificação técnica e econômico-financeira não estão estritamente limitados às regras constantes na lei de licitação. Correto. E aí, pessoal, os inventários, né? Que é fazer essa conferência. O que a gente busca nos inventários? A gente busca a acurácia. Saber o que, gente? A acurácia ela é igual. Nós vamos ter que verificar se o que está, a acurácia, é quando nós vamos pegar lá o que está no contábil, ou seja, está no sistema, é igual ao que está no físico. Por isso, nós temos que conferir. Tá? Então, nós vamos checar os itens fisicamente um a um. O procedimento de inventário é feito por duas equipes para que a gente não tenha erro, né? Porque a gente não tenha falha aí dos inventários, tá? Ele pode ser anual, né? Final do ano, né? Mas ele pode ser o que também? Rotativo, tá? Os anuais, feitos para checar o estoque, né? Físico com os sistemas gerenciais e contábeis, e os rotativos, sempre que necessário, feitos, né? Com produtos que são críticos, né? Que saem, que roubam demais, por exemplo. Então, um instrumento que permite o levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos estoques, né, é o inventário físico, né, pessoal? Letra A responde a nossa questão. E aí, isso vai servir para a gente avaliar os bens. É um bem reversível, né? Móvel, imóvel, né? É importante, tá? Alienável, é o bem móvel, imóvel inservível ao ente público. É inservível, é alienável ocioso, né? É uma recuperação antieconômica, é irrecuperável, né? Então a gente vai estar o quê? A gente vai estar fazendo essa análise para saber se esse estoque, né? Esse bem, esse produto, ele está avaliado, se dá para recuperar, se não dá para recuperar. Isso é muito importante, gente, principalmente para a gente fazer o quê? O controle do patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos, das mercadorias também, a gente vai ter esse controle através do inventário. Então, o patrimônio, o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculado a uma pessoa ou uma entidade, que é objeto de estudo da contabilidade, abrange tudo aquilo que a pessoa tem, bens e direitos, tudo aquilo que a pessoa deve, que são as obrigações. Então, o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo da organização. Ou seja, entre os bens e direitos que ela possui e suas obrigações. Em linhas gerais, o significado do patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma organização. O que ela possui, descontado as contas que precisa gerar. Então, é como está nessa representação. Ó. Eu tenho como bens, né, que é o lado positivo, que está mais ligado para as minhas receitas, o caixa, os móveis, o estoque de mercadoria e os direitos, que é as duplicatas a receber. Já no passivos e obrigações, que é o negativo, eu tenho o quê? As despesas. Salários a pagar, impostos. E aí a diferença entre eles é que vai dar o quê? Patrimônio líquido. Então a questão diz, assinale a alternativa que apresenta todos os elementos que fazem parte do patrimônio de uma empresa ou organização. Então, só bens e direitos? Não. Bens, direitos e obrigações, tá? Letra B responde a nossa questão. Próxima questão, ele diz que quanto à administração de material e patrimônio, julgue os itens. Patrimônio material é constituído por todos os bens móveis e imóveis pertencentes ao ente público? Correto.
Esses bens vão desde as instalações físicas, passando pela mobília, aparelhos eletrônicos, equipamentos, materiais permanentes, chegando aos papéis, cartuchos de tinta para impressora, itens de higiene, limpeza, materiais de consumo, né? Então, pessoal, aí, né, vem, né, os bens da administração do patrimônio, sim, mas o material de consumo, né, ele não entra como patrimônio. O just-in-time é uma das principais técnicas de administração de patrimônio. Trata-se de um sistema que garante a quantidade exata na hora certa, que entenda as necessidades de demanda com o mínimo de estoque, buscando assim a eliminação de tudo que não agregue valor ao produto ou serviço. Correto, né, pessoal? O agente patrimonial ele tem responsabilidades específicas de sua função. E para desempenhar eficientemente todas as suas funções, é preciso muita organização e planejamento, especialmente em relação à aquisição de bens, né? Correto, né? Dar baixa no patrimônio é o ato pelo qual determinado bem pode se tornar inservível ou desnecessário, sendo por isso retirado do cadastro de patrimônio. Perfeito, né, pessoal? Então, corretamente. E a outra questão aí, ele diz que a administração de materiais busca coordenar os estoques e a movimentação de suprimentos, de acordo com as necessidades de produção e de consumo. E é essa realmente, né, pessoal, a visão da administração de materiais. É trabalhar o quê, gente? É trabalhar a coordenação dos estoques, das compras, planejamento, armazenagem, movimentação de tudo, transporte, patrimônio. Para quê, gente? Para que ela atenda às necessidades de consumo e para que ela atenda às necessidades de produção. Portanto, correto aí a nossa questão. E deixo aqui minha mensagem final, né, pessoal? O estudo é um trabalho em que somos obrigados a pôr toda a nossa vontade para realizá-lo com o maior rendimento possível. Então, agradeço mais uma vez vocês aqui por estar conosco no Estou Preparado e fizemos algumas questões aí na nossa revisão de administração de materiais para que vocês possam fazer uma boa prova também. Um abraço aí do professor Benigno Soares e até a próxima, pessoal.